Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar o que são as ferramentas TBZone e para que elas servem na prática. A caráter de comparação, ferramentas são mecanismos que nós utilizamos no nosso dia a dia para facilitar a nossa vida, né? Nós utilizamos uma escada para conseguir chegar mais alto, nós utilizamos um carro para conseguir chegar mais rápido nos lugares. Então, ferramentas nada mais são do que mecanismos que vão nos levar do ponto A até o ponto B, que é nosso objetivo. No mercado financeiro não é diferente, tá, pessoal? Nós temos ferramentas que facilitam o nosso trabalho no dia a dia e tornam ele muito mais tranquilo, objetivo e com melhores resultados. A caráter de comparação, vou te mostrar aqui um gráfico que não tem nada de ferramentas, um gráfico limpo. Fica até complicado de falar onde entrar, onde sair, quando posicionar o stop loss neste gráfico, certo? Já com um gráfico com ferramentas, fica muito mais tranquilo de ter essa visualização. Então a principal diferença é que num gráfico com ferramentas, nós temos os gatilhos de entrada, beleza? Isso facilita muito a nossa vida no dia a dia operacional, porque a gente não fica igual uma barata tonta para um lado e para o outro, beleza? Então, rapidamente na minha tela eu tenho o indicador TBZone, eu tenho o FAT e eu tenho o Trend Monitor. O FAT, pessoal, são essas linhas de suportes e resistências que são desenhadas de forma automática na minha tela, identificado pela ferramenta como regiões importantes do ativo. Tudo isso está na minha tela de forma tranquila, sem fazer nenhum esforço. O indicador TBZone é uma regra de coloração que é baseado em uma estratégia privada da TBZone, tá? Que está há 3 anos no mercado, já ajudou centenas de pessoas e ele nos dá o ponto de entrada da operação. O Trend Monitor é a mais nova ferramenta da TBZone, que é um indicador que ele monitora para mim os tempos gráficos do ativo. Tempos gráficos esses que eu escolho monitorar, tá? Então, por exemplo, eu posso estar operando no gráfico de 1 minuto e estar cuidando lá na última camada, o gráfico de 60 minutos. Então, eu vou estar balizando as minhas entradas com uma visão macro do ativo. Isso é super importante e faz total diferença no dia a dia operacional. Então, bora pro gráfico. Nesse dia de hoje, dia 9 de agosto, quarta-feira, o mercado amanheceu com um gapzinho de alta e já foi jogado para baixo com tudo. Rompeu o suporte do FAT e depois, quando ele voltou a retornar, nos deu uma entrada de venda pelo indicador TBZone. Essa entrada de venda ela foi ativada pelos parâmetros da TBZone, né? E o Trend Monitor neste momento estava totalmente vendedor. Então o que nós tínhamos aqui neste momento, pessoal? A entrada de venda pelo indicador TBZone e também o Trend Monitor nos dando um aval positivo, né? Ó, o mercado está em queda, pode vender nessa região. Além disso, nós tínhamos a leitura gráfica, né? O que é isso? É que o mercado rompeu com força suportes e resistências do FAT antes de acontecer essa venda principal, beleza? Então nós tínhamos a leitura gráfica, nós tínhamos o indicador TBZone e nós tínhamos o aval do Trend Monitor. Tinha, digamos assim, 3 astros alinhados dizendo que aquela operação era uma boa entrada de venda, tá? Então, como é que funcionaria essa operação utilizando as ferramentas TBZone? A sua entrada ficaria neste ponto, provavelmente o seu stop ficaria acima desse suporte do FAT e o seu alvo ele ficaria lá embaixo na região de mínima do dia, né? Que era o fundinho anterior. Claro que você poderia buscar alvos maiores do que esses, mas analisando apenas de forma técnica o ativo naquele momento, nós teríamos como alvo esta região aqui de baixo, beleza? Então o que aconteceu? A entrada dela foi ativada pelo indicador TBZone, o stop ficou aqui em torno de 120, 130 pontos e o seu alvo lá embaixo que foi atingido ficou mais de 200 pontos. Ou seja, operação super vencedora utilizando esses 3 gatilhos, né, de indicador, FAT e Trend Monitor a favor dessa operação que a gente queria fazer. Show de bola! Depois disso, aqui embaixo nós tivemos uma entrada de compra pelo indicador TBZone. Essa entrada ela foi ativada porque teve o rompimento do candle colorido, que é esse verde, indicando compra. Porém, o Trend Monitor naquele momento estava totalmente vendedor ainda. Isso quer dizer que essa entrada de compra vai dar ruim, vai dar merda, está totalmente ruim para comprar naquele momento? Claro que não, pessoal. Apenas significa que, analisando os time frames que eu escolhi, ele identificou que o mercado ainda estava vendedor e não comprador, como estava dizendo o indicador TBZone. Se nós fôssemos utilizar ambos os gatilhos para fazer a confluência de entrada, seria uma entrada que nós não entraríamos, tá? Porque eles não deram match um com o outro.
Se você for considerar apenas o indicador TBZone, você conseguiu sair com mais de 300 pontos essa operação. Mas em todo caso, não seria uma operação feita, né, utilizando esses dois gatilhos. Depois disso, aqui na frente, nós tivemos mais uma entrada de compra pelo indicador, que ela foi ativada e ela chegou a andar 120 pontos a favor, o que pra gente já é um gain de bom tamanho. Mas de novo, Trend Monitor negativo, vendedor, então nós não entraríamos nesta operação. Aqui na frente nós tínhamos aí sim uma venda pelo indicador TBZone. Essa venda ela foi ativada, teve a sua mínima rompida e o mercado despencou mais de 400 pontos. E olha o Trend Monitor naquele momento, parcialmente vendedor, ou seja, entrada com aval do Trend Monitor e do indicador TBZone. Entrada fantástica que chegou a cair mais de 430 pontos. Show de bola, mais um gain aí para as ferramentas TBZone. Outra entrada pelo indicador TBZone, que foi uma entrada de venda ativada e ele chegou a cair 140 pontos nesse pedacinho aqui. O Trend Monitor estava vendedor, então foi uma entrada balizada pelo Trend Monitor também, tá? E o mercado chegou a cair depois mais de 500 pontos até lá embaixo o suporte do FAT, beleza? Então assim, nós tivemos a entrada pelo indicador TBZone, nós tivemos um aval, né, positivo que o mercado estava em queda pelo Trend Monitor, e nós podemos ter a saída também pelo FAT. Neste caso chegou a andar mais de 500 pontos a favor do movimento. Isso é muita coisa para o índice, tá pessoal? Depois disso, o mercado continua em queda e nos dá novamente uma entrada de compra pelo indicador TBZone. Entrada de compra, seu stop poderia ficar abaixo dessa região aqui, mas o Trend Monitor estava negativo, né? Então seria uma entrada não balizada pelos dois indicadores, né? Ele chegou a andar aqui bons pontos, tá? Chegou a andar mais de 400 pontos a favor do movimento também. E aí aqui na frente, para finalizar, mais uma entrada do indicador TBZone de venda, dessa vez Trend Monitor a favor da entrada, e ele chegou a cair sem nenhum sufoco mais de 200 pontos até atingir o suporte do FAT lá embaixo e reverter o ativo novamente. Então assim pessoal, muitas pessoas podem olhar para isso e dizer assim: pô, mas eu vou ficar de fora de muitas entradas, né? Vou perder aquela compra lá embaixo, aquela comprinha lá em cima, mais aquela compra que teve depois. Só que as pessoas não enxergam que elas não precisam entrar em todas as oportunidades que o mercado nos dá todos os dias. Na verdade, quanto menos exposto ao mercado financeiro, ao day trade principalmente, nós estivermos, melhor, porque isso dá menos chance de a gente fazer alguma cagada, né? Então as pessoas não entendem que apenas com uma entrada bem feita, elas podem bater a meta do dia, encerrar o dia e fazer qualquer outra coisa, né? Seja curtir a família, fazer algum hobby ou então outras fontes de renda, beleza? Então o ideal é sempre a gente buscar balizar a questão de risco, né? Então se a gente conseguir bater a meta com uma operação, pô, show de bola, mas a gente sabe que nem sempre vai ser assim, né? Muitas vezes a gente vai tomar um stop no início do dia, vamos precisar de 2, 3 operações para conseguir recuperar aquele loss anterior e ainda sair positivo, beleza? Então você precisa operar de forma profissional no mercado financeiro, né? Não que nem um louco querendo entrar a todo momento. Isso aí é coisa de principiante e aqui a gente opera que nem profissional, beleza? Então assim, para operar de forma profissional, extraindo lucros diários do mercado, você precisa ter boas ferramentas. Isso é fato, né? Como eu te falei antes, se você tem mecanismos que conseguem te tirar do ponto A que você está hoje, do resultado que você está tendo hoje, para te levar para o ponto B, que é o resultado, o objetivo onde você quer chegar, se você tem mecanismos para encurtar este caminho, você deve fazer uso disso com certeza, porque isso vai te poupar anos a mais de trabalho duro, batendo a cabeça, perdendo dinheiro e caindo em furada que a gente sabe que tem bastante no mercado afora. Então as ferramentas TBZone, elas têm principalmente este intuito, né? Te dar mais clareza no ativo, te dar mais tranquilidade e consequentemente melhorar muito os seus resultados. Se você ainda não conhece TBZone ou tem alguma dúvida, entre em contato com o nosso time, a gente tem um time de especialistas aqui te esperando para tirar as suas dúvidas e quem sabe aí você fazer parte da nossa família e se tornar mais um trader profissional e de sucesso com a TBZone. Um forte abraço e até mais!